Fala sobre Michel Foucault e como o autor ele coloca sobre o que ele critica principalmente as questões de formulação de conhecimento e de como eles são excluídos se você não fazer parte da instituição e não for de acordo com as normas da instituição. Então, ele vai mostrar a partir disso os procedimentos internos e externos de exclusão e como procedimentos internos. Ele vai colocar o princípio de interdição, que é de colocar que existem momentos certos e locais certos para se falar de certas coisas. E existem os tabus de objeto, que são o sexo, fazer cocô, questões fisiológicas de quais a gente nunca fala. Ele acha isso também um procedimento do qual a gente faz de exclusão do conhecimento. Existem e política também. Existe também separação, que é o que a gente faz com loucos, que eles não têm nenhum tipo de autonomia, pois nem cidadãos eles são. Então o discurso que eles fizerem não vai ser ouvido. Então, a partir disso também vai existir o princípio da vontade de verdade, que vai se extinguir a vontade de saber, e para ele isso é um ponto muito importante, pois todo o cientificismo busca essa questão da verdade, mas não mais a questão de saber. Uma coisa que foi bastante pontuada dentro das ciências sociais. Ademais, como fatores internos também de exclusão, vai haver o princípio da disciplina, do discurso, do discurso um discurso fechado dentro de uma sociedade própria, como por exemplo, não foi dado no texto, mas um exemplo muito prático é o dos economistas, dos quais eles têm gírias próprias. Os próprios juristas também, existem vários conceitos que existem que ninguém de fora vai entender, a não ser os próprios juristas. Isso vai ser condenado por Michel Foucault. E vai existir também o princípio do comentário, que é o princípio do qual a gente sempre retoma outros textos para legitimar os nossos. E qualquer comentário que vai ser dado vai se tornar um novo discurso. Vai ter também o princípio do autor, do qual ele coloca um enunciado em cima do autor. Então, o autor não vai ser um objeto criador de conteúdo. Vai existir em cima dele sempre um enunciado, como por exemplo Marx. A gente sabe que Marx é comunista. Então, mesmo que ele não seja mais, eu sei que ele morreu, mas mesmo assim, mesmo que se ele estivesse vivo e ele não fosse mais marxista ou comunista, ainda existiria sobre ele um enunciado do qual a gente sempre usaria para entender os textos dele, ou sempre para colocar em outras questões. Então, tudo isso vai ser dado como uma logofobia, ou seja, um medo de saber, mas pelo contrário, no discurso vai ser parecido com uma enfim, que é uma que é de uma logofobia que existe o contrário, que é que você é amigo do conhecimento, e logofobia é que você tem medo do conhecimento. Tem-se essa ideia de que nós somos super amiguinhos do conhecimento, gostamos muito do conhecimento, olha, estou estudando muito, mas na verdade não, a gente está sempre se escondendo do conhecimento, e para isso a gente dá esse tipo de argumento. Ele vai procurar, através de 3 formas, 3 ações, dizer que não existe mais uma forma de quebrar com esse sistema, visto que é impossível sair desse sistema, que é a colocação de que
a gente deve produzir um conhecimento que seja a favor não, que seja contra o sistema, uma questão que seja passada pela instituição, e outra que é a de que deve-se acabar com essa questão de vontade e verdade. É isto.